O Admix conversou com o Eloy Zanetti, que é um publicitário reconhecido nacionalmente, inclusive já trabalhou com grandes empresas e foi quem escreveu esse livro, Mudou Curitiba ou Mudei Eu? E é com ele que você confere a cartografia curitibana. A primeira impressão que eu tenho de Curitiba foi com mais ou menos 9 anos. Meu pai me levou para ver o Museu Paranaense, que era ali no Batel, onde hoje é a Pizza Hut, em frente ao Shopping Cristal. Era um lugar vazio, pouca gente, né? Aquelas avenidas belíssimas do Batel, e eu achava que aquilo era o lugar mais longe do mundo, né? E hoje é tão perto, né? E depois, a segunda impressão de Curitiba foi meu avô trouxe eu e minha irmã para ver um presépio que tinha na Igreja das Mercês, e meu avô, como um velho italiano, chamava Merces, né? E a gente pegava o ônibus para chegar aqui num dia frio. Eu estava acostumado com o calor de Jacarezinho, que era frio, né? Essa é uma impressão mais longínqua de Curitiba, assim, de memória, né? E Curitiba sempre me apaixonou pelos lugares, é por isso que eu gosto tanto dessa cidade. E os lugares mudaram muito nos últimos tempos, você já nem reconhece mais. Mas eu gosto de andar pela cidade aqui, principalmente no setor histórico onde eu moro. Fico vendo os detalhes das casas, os detalhes das portas, esse tipo de olhar sobre a cidade que a gente tem que ter. A gente fica dentro do carro, você não vê nada, você só vê uma cidade andando a pé. Eu, quando vou para uma cidade estranha, que eu tenho que ficar alguns dias lá, a primeira coisa que eu faço é comprar uma mapinha numa banca de revista. Em todos os lugares que eu vou, eu anoto depois onde eu fui, como eu fui. Em pouco tempo eu pego a cidade, eu fico conhecendo a cidade. E talvez a Curitiba precise de mais cronistas, de mais pessoas falando sobre Curitiba. A gente precisa discutir mais a cidade. A gente só discute a cidade andando, vendo. É o cenário mesmo. Curitiba é um grande cenário. Eu tenho visto alguns filmes que são feitos em Curitiba. Vi um festival recente na Cinemateca, e você vê que Curitiba é uma cidade bonita, é uma cidade elegante, né? Outra coisa sobre Curitiba que me apaixona muito são essas calçadas com as pinhas e os pinhões, feito por um movimento paranista muito antigo. Eu até me apropriei dessa imagem, e o artista plástico Retamoso, ele me desenhou essa calçada. E a ideia inicial era eu andando em cima de uma calçada dessa com o meu cachorro, mas não foi possível, então ela ficou desse jeito. Então o pisar nas calçadas de Curitiba, que tanta gente reclama que as calçadas são ruins, as calçadas realmente são ruins, mas a gente tem que andar nessas calçadas, verificar, olhar esses detalhes da cidade de Curitiba. Um detalhe de Curitiba que me apaixona muito, que eu às vezes vou lá e fico olhando aquilo, é aquela parede verde que tem atrás do Museu Oscar Niemeyer. Se olhar ali, tem uma parede verde fantástica. Aquilo ali, olha, pouco lugar você pode ver. É melhor do que uma paisagem marítima de mar. Se olhar aquele verde ali, que aquilo ali é Curitiba, né? Então, o cachorródromo, o lugar onde os cães vão passear com seus donos domingo, é domingo inteiro. Se você olhar aquela imagem vai mudando durante o dia. Uma hora é um tipo de cachorro, outra hora é outro. E aquilo é uma animação na cidade. O Museu Oscar Niemeyer é um lugar que eu gosto muito de ir, né, de curtir, de passear. O bosque que tem atrás, o Bosque de Papa, também é um lugar muito, muito bonito. A gente já fez um documentário ali com Bamerindos uma vez, uma dança polonesa. Pena que eles cortaram aquelas grandes árvores, aqueles grandes plátanos que tinha ali, que desfigurou, eu não sei quem fez aquilo, mas desfigurou o cenário que tinha ali. Cortaram as cortinas do cenário, que eram aquelas grandes árvores, não é? É uma pena, essas interferências, às vezes, malucas, né, nas cidades, principalmente essa defesa que a gente tem que fazer das árvores, dos pinheiros. Aqui na minha casa tem um pinheiro, dá um trabalho louco no mundo. Tem uma época que começa a soltar grimpa e soltar as falhas de pinhão, mas tem que gostar disso, tem que ver isso. Outro lugar que é apaixonante, eu sei que tem muita gente que gosta, é o mercado municipal. Ele está reformado, está bonito, mas o mercado é uma coisa fantástica. Qualquer cidade que eu vou, que tenha um lugar tipo mercado, a primeira coisa que eu vou ver é o mercado popular, onde as pessoas se encontram ali, o sabor principalmente quando tem pregão de produtos, os caras ficam falando, feiras livres e mercados. Mas eu tenho uma relação muito antiga com o mercado municipal, porque ele foi inaugurado
por volta de 57, foi uma época que eu vim para Curitiba. Eu morava ali perto e eu vi a inauguração do mercado municipal. E de tanto conviver com aquelas pessoas, o Eliseu, aquela japonesa do Box 32, os peixeiros, essas pessoas todas. Um dia eu estava conversando com o jornalista Mussa José de Assis, que é outro apaixonado pelo mercado, e a gente começou a trocar informações sobre as personalidades do mercado, os personagens do mercado, e foi uma coisa fantástica essa troca de gostar do mercado, como o Ganzella, outro jornalista, também adora o mercado municipal, fez um livro sobre isso. Esse é um lugar especial para a gente ir, e o mercado se pode ir qualquer hora, que ele vai ser sempre daquele jeito gostoso. Sábado junta mais gente, mas ele é um lugar gostoso de circular. Eu recomendo muito passear pelo mercado. Outro lugar que eu estou sempre nos domingos de manhã, a Praça 29 de Março, aquela feira, né? É ali onde a gente encontra os curitibanos típicos. Em determinados horários você vê aqueles caras de bonezinho de inverno, você vê o cara com agasalho, e está misturado ali os paulistas, casais paulistas, gente nova que está chegando na cidade, mas os curitibanos típicos você encontra em dois lugares: nessas feiras livres aqui, ou aquela feira do Curitiba, ou na Panificadora América. Na Panificadora América você encontra o cara típico, quer ver curitibano típico, está lá, né? Então, como é perto da minha casa, eu estou sempre na América comprando o meu pão e observando as pessoas. Essa coisa de observar o comportamento. E ali estão os curitibanos típicos. Uma coisa que eu gostava de fazer muito quando eu era jovem, eu andava muito de bicicleta, eu trabalhava de bicicleta. Eu andei milhares de quilômetros de bicicleta por Curitiba, hoje já não dá mais. Mas eu sempre passava ali no alto da 15, perto da caixa d'água, aquilo ali era uma rua de terra. Era um barranco, você descia, passava por cima da rua 15 e subia para chegar na caixa d'água. Tudo ali era barranco, a caixa d'água era cercada de cedros maravilhosos, né? Eu às vezes ficava ali vendo o pôr do sol, que era bem na época que eu saía da oficina do meu pai, ia para a minha casa, que era no Caju, ficava olhando o pôr do sol dali, que é maravilhoso, principalmente no outono, que tem uma cor diferente. O ar de Curitiba é um ar impressionista, é um ar que, se fosse um pintor impressionista, ele gostaria de trabalhar em Curitiba. Você tem esse ar fino de planalto, de montanha. Nós estamos a 1000 metros de altura, né? Então ali eu ficava olhando esse pôr do sol. E esses dias o Orlando Azevedo, que fez fotos para o meu livro, ele disse assim: eu estava lá justamente fotografando essa hora, quando eu vi um casal se beijando e namorando, e eu disse assim: posso fotografar vocês aqui? E ele fotografou, e depois ele deu um presente para eles. E esse casal justamente estava em lua de mel e apreciando aquele lugar. Então esse pôr do sol dali de cima, com o contraste dos prédios no fundo, é muito legal. Falando nesse contraste de prédios, essa linha de prédios que hoje você vê ao longo das estruturais, uma vez eu estava vindo no ônibus, esse ônibus do aeroporto, e tinha dois americanos do meu lado e um brasileiro, e eles estavam comentando que aquela paisagem, né, de longe, assim, parecia muito uma cidade americana, acho que na Cincinnati. Disse: olha, é muito parecido, né? Então as cidades são iguais, né? Agora a alma das cidades que são diferentes, né? Você vai encontrar, tem que achar essa coisa dessa alma. Eu aprecio muito realmente em Curitiba, nas ruas, a neblina aqui do setor histórico, você andar no meio da neblina. Tem fotos de alguns fotógrafos já registraram essa névoa meio londrina, né, de Londres em Curitiba. Andar no setor histórico num dia de névoa é uma coisa fantástica, ou num parque num dia de névoa é uma coisa fantástica. Então tem vários lugares para ir em Curitiba. Eu queria repartir com vocês um poema que eu fiz, que eu usei há muitos anos para o Bomeirindos, sobre as ruas de Porto Alegre, do Mário Quintana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes poetas, o Drummond, a Cora Coralina e o Mário Quintana. E nós usamos para um pôster para as ruas de Porto Alegre. Depois nós fizemos um filme que foi super premiado, onde ele fala sobre as ruas da cidade, que eu gostaria de pedir licença ao poeta Mário Quintana, ler para vocês, e onde está escrito Porto Alegre, eu vou substituir por Curitiba. O poema chama-se O Mapa. Olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Curitiba, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, há tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E é uma rua encantada que nem sonhei.
Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar e talvez do meu repouso. Obrigado, Quintana, por usar esse poema teu e adaptar das ruas de Porto Alegre, que é uma cidade fantástica, para as ruas de Curitiba. A gente tem que andar para reconhecer Curitiba.